Olá pessoal! Este é meu primeiro vídeo em muito tempo. Estou aqui fazendo um iceberg de Gacha Life, e tive algumas inspirações para fazer esse vídeo, que estão passando na tela agora mesmo. Peguei algumas ideias desses vídeos e também adicionei minhas próprias, então créditos a eles. Assim que, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. GLMM e GCMM são siglas utilizadas para identificar minifilmes, sendo GLMM para o Gacha Life e GCMM para o Gacha Club. Às vezes, ambos são utilizados juntos para fazer um minifilme. Possivelmente são as siglas mais famosas da comunidade, e logo atrás segue GL2MM para o Gacha Life 2. As batalhas de canto foi uma trend de gacha que costumava ser bastante popular na época. Consistia na maioria das vezes em envolver os personagens do autor do vídeo, sendo em sua maioria meninos e meninas, terem uma batalha de canto no contexto do que quisessem criar. Haviam vários temas como ex contra ex, passado contra presente, e até mesmo usavam personagens existentes para fazer esse tipo de trend. Continuando no assunto de trends, infelizmente nem todas elas foram inofensivas. Existiram trends que envolveram assuntos pesados, como glamorizar morte, traçar arte de artistas que deixaram claro que não queriam que sua arte fossem utilizadas de tal maneira, e até mesmo envolver assuntos que não deveriam ser abordados num jogo como Gacha, que em sua maioria tem um público infantil até adolescentes. A Filha Odiada foi um tipo de história que entrou em moda, feito por tantas pessoas com mínimas diferenças nos vídeos, que acabou virando piada na comunidade de Gacha. Outros tipos de vídeo surgiram a partir dessa ideia, sendo exemplos pessoas tentando fazer a mesma história com algo diferente, ou outros como Se Eu Fosse a Filha Odiada, que surgiu um tempo depois. Na comunidade Gacha, quase sempre não existe limites para que fandoms você pode criar vídeos. Desde franquias famosas como o Circo Digital, Minecraft, Undertale e outros. Eu disse quase sempre não tem limites, porque certas franquias ocultas ou que não fizeram sucesso possivelmente não terão sua versão em Gacha, ou apenas terão poucos vídeos disponíveis. Talvez apenas por um milagre algumas fandoms terão. E às vezes é melhor assim. Esses são os 3 jogos mais famosos de Gacha, que puxaram fama para a comunidade por bem ou por mal. Lunime, quem criou os jogos, também fez outros jogos como Flappy Anime, sendo esse o primeiro jogo deles e que começou tudo, e Gachaverse, que teve seu momento, mas não durou muito quanto esses 3. Outra trend similar à Filha Odiada, só que envolvendo um tema que foca mais em romance, sendo os mais comuns os vídeos de bad boy, vampiros e coisas relacionadas a alfas. E nem te conto o que apareceu como uma dessas palavras. Essa é uma youtuber polêmica que faz vídeos horríveis, machucando animais pelo meio de Gacha. Mesmo que ela supostamente só faça isso pelo jogo, ainda não deixa de ser nojento e doentio.
Outros vocês dela também aparecem para presenciar ou até ajudar a machucar esses animais, e ela supostamente apoia o que está escrito na bio dela. Atualmente, ela postou algo recentemente, e sim, parece que o YouTube não vai fazer nada tão cedo. A dúvida se essa pessoa é apenas mais uma querendo estragar mais a comunidade gacha com assuntos polêmicos, ou se é realmente uma pessoa doente colocando seus desejos doentios num jogo como gacha. Com a criatividade que os jogos de gacha oferecem para a criação de conteúdo, isso abriu portas para que histórias bizarras surgissem ao longo dos anos. Infelizmente, na maioria das vezes, são essas histórias que fazem sucesso e dão visualizações se você quiser começar na comunidade gacha. Claro que há gachatubers que chamam mais atenção pelo seu estilo de edição e a forma como fazem seus vídeos, mas se você não tem nada disso, é meio complicado tentar fazer algo que faça sucesso sem estar nesse tipo de padrão. Especificando esse próximo tópico, falo de cópias não só que aconteceram em questão de vídeos de gacha, mas até mesmo piadas são copiadas. Eu lembro de um caso em específico que quando eu vi algum vídeo aleatório de gacha, lembro dessa piada que o personagem de gacha virava Super Saiyajin, e um vídeo depois, vi a mesma piada em outro canal. Isso pode acabar acontecendo em um vídeo ou outro. Essa foi uma pequena rivalidade que aconteceu especificamente um tempo depois que o Gacha Club acabou saindo. Isso será melhor discutido na próxima camada. Essa foi uma pose muito utilizada na época do Gacha Studio para dar a impressão que o personagem está correndo muito rápido. Havia uma outra pose que era para representar o personagem correndo, mas a corrida do Naruto foi mais utilizada para representar mais urgência em alguma situação, ou era mais preferível para quem utilizava o Gacha Studio na época. Para aqueles que são mais antigos na comunidade gacha, algumas músicas marcaram bastante as épocas de 2017 a 2019. Irei tocar algumas delas para refrescar a memória. Gachaflix, seu nome atual, Gacha TV, era um projeto que prometia focar mais nos projetos bons de gacha, excluindo conteúdo considerado prejudicial e inadequado, permitindo que alguns projetos tivessem um devido destaque após analisados e colocados na página.
Porém, o projeto foi dado como innecessário, já que o YouTube fazia isso, e o projeto em seu trailer foi bastante zoado nos comentários de seu trailer. Curiosamente, também existe uma versão Brasil do GachaFlix se você pesquisar bem. Uma coisa que não muitos citam é que a comunidade gacha pode ajudar bastante os novatos com tutoriais. Sendo eles edição de vídeo em diversos editores, como desenhar e animar, dentre outros tutoriais que podem ser bastante úteis para quem quiser começar na comunidade ou quiser melhorar em certos aspectos do que já sabem. É uma qualidade que não vejo muitos mencionar nesse tipo de vídeo. Totalin foi um gachatuber bastante famoso na comunidade, que se destacava bastante por sua animação e vídeos bem trabalhados. Sendo até mesmo próximo de Lune, o criador dos jogos de gacha. Mas, tudo que Len tinha caiu quando um canal anônimo postou um vídeo expondo suas ações nojentas. Len se envolveu com um menor que tinha 14 anos, enquanto ele tinha 20. O menor havia mandado vídeos e fotos privadas para Len, que não satisfeito, também falava coisas nojentas com o menor. Len também fez um pedido de desculpas que honestamente não vale a pena mencionar, já que uma boa parte é ele tentando jogar a culpa para a vítima para parecer melhor. Len já tentou voltar com outros nomes, mas falhou miseravelmente. Seu canal ainda está no ar com outro nome, mas não irei compartilhar aqui para dar visibilidade para ele. Ele não posta vídeos há 2 anos. Enquanto pesquisava sobre esse assunto, acabei descobrindo pelos comentários desse vídeo que outra pessoa havia feito um vídeo sobre o Len antes desse canal. Essa pessoa foi Senpai Wolf, hoje conhecida por Beowulf. Nas palavras de 2 comentários que encontrei no Exposed, o vídeo havia sido feito supostamente entre 2017 e 2019, 3 a 4 anos antes do Exposed que conhecemos, já que o vídeo vimos é de 2021. Um deles cita que Beowulf falou que foi uma das vítimas de Len, mas as pessoas infelizmente não acreditaram, pois Len se justificou dizendo que como ele é das Filipinas, ele fazia muito esse tipo de piada, e isso era comum em filipinos. Não sei se isso é algum tipo de estereótipo, mas ainda assim, uma desculpa talvez até pior do que a que tivemos no Exposed original. Gacha Nox foi uma modificação criada por Nozula, que teve bastante hype na época. E até mesmo eu, quem vos fala, jogou na época que havia lançado. Mas, todos foram pegos de surpresa quando a notícia de que a criadora do mod havia pego coisas de outros artistas e colocado em seu mod sem permissão alguma, mesmo dando créditos a tais coisas. A criadora tirou o mod do ar e pediu desculpas, que foi bastante aceita pela comunidade. Atualmente ela tem um novo mod chamado Gacha Nebula. Para vocês que já jogaram o mod, me recomendariam ele para experimentar? Isso é algo que infelizmente acontece com frequência na comunidade gacha. Esse tipo de thumbnail é usada para conseguir visualizações do público mais jovem que assiste esse tipo de vídeo, podendo chegar a meios mais extremos como fetiches nojentos. Assim como outros citados. Os vídeos de 24 horas também é uma trend que consiste os personagens de gacha fazer uma certa coisa por 24 horas. Não me refiro no tempo de vídeo, mas é decidido pelo autor o quão longe vai a história nessas supostas 24 horas.
E mais uma vez, essa trend também foi por uma parte corrompida por alguns assuntos questionáveis que você pode encontrar com uma certa facilidade se pesquisar bem. Devido às polêmicas de vídeos inapropriados de gacha que surgiram pelo YouTube, o novo lançamento na época, sendo Gacha Claro, teve a palheta de cores censuradas para evitar que mais conteúdo inapropriado se espalhasse. Infelizmente, os esforços de Lune não deram tantos frutos, já que ainda pode-se encontrar conteúdo inapropriado usando Gacha Claro, e os usuários também encontraram maneiras de burlar e usar as cores censuradas de uma forma ou de outra. Outros usuários que apenas queriam usar as cores para outros fins, saíram prejudicados por essa censura. Esse foi o vídeo que o youtuber Saiko criou ao vivo com a ajuda do seu chat usando o Gacha Studio. Se essa thumbnail não conseguir convencer vocês de ir assistir o vídeo, não sei mais o que vai convencer. Esse tipo de vídeo foi de certa forma popular anos atrás na comunidade, mas por motivos completamente errados. Esse tipo de vídeo era usado para, entre muitas aspas, causar medo ao usuário que estava sendo torturado por ter seu personagem sendo machucado ou até mesmo morto nessa situação. Sendo outras, apenas para trollar, ou chamar a atenção de quem estava sendo, entre aspas, torturado. Isso aconteceu com um gachatuber chamado Nathan Gacha, que até mesmo falou sobre isso em seu canal. Vendo o suposto vídeo, é bem provável que foi apenas feito para fazer piada. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Essa é mais uma trend de gacha que consiste nos personagens, sendo eles os seres do criador, ou personagens existentes de várias franquias, reagir a um certo vídeo que o criador do vídeo escolher. Mas como nenhuma trend de gacha parece ter um mínimo de sossego, essa trend entrou em polêmica, pois é um conteúdo fácil e que geralmente pega uma boa quantidade de visualizações com, na maioria das vezes, o mínimo de esforço. Claro que não são todos os casos, já que não duvido que alguns criadores colocam sim mais esforço nesse tipo de vídeo. Mas infelizmente, não são todos eles. Decidi colocar esses dois juntos, pois ambos vieram da comunidade gringa. Basicamente se tratam de piadas que são bastante usadas na comunidade gringa quando o assunto são vídeos questionáveis da comunidade, ou até mesmo subreddits, que serão citados na parte 2 deste iceberg. Abdômen de Waffle se refere a pessoas que tentam editar um tanquinho ao seu personagem de gacha, mas acaba parecendo um afofo ou, seja lá o que a pessoa estava tentando fazer na hora. Enquanto o bracelete de Gucci se refere quando o autor tenta simular cortes no pulso do personagem, mas usa uma certa luva listrada presente no jogo para isso, ou uma outra opção, sendo um bracelete que pode ser utilizado em ambos os pulsos do personagem. Outro tipo de vídeo que foi mais popular na gringa. As compilações cringe de gacha serviam para mostrar o lado mais sujo da comunidade, que envolviam vídeos estranhos, que te faziam questionar se o bot do YouTube tá funcionando, dentre outros. Só que esse tipo de vídeo acabou saindo pela culatra, já que alguns deles pareciam apenas fazer piada de iniciantes que apenas estavam começando a editar, e era óbvio que o trabalho deles não iria ser perfeito. Hoje, parece que esse tipo de vídeo não é tão popular quanto antes, mas ainda assim traz visualizações, e mais deles trazem avisos que é apenas uma brincadeira, ou que não estão lá para fazer piadas de novatos e etc.
Os pedidos de desculpas usando gacha é um método de pedir desculpas que acabou virando meme, já que uma boa parte deles costumam ser ruins, ou usados por trolls para fingir pedir desculpas e logo zoar aqueles que acharam que iriam receber uma desculpa sincera. Os mais dramáticos costumam vestir seus personagens de preto e fazer eles chorarem para tentar ganhar algum tipo de simpatia do público, mas acabam sendo mais zoados por consequência. Eu fico no Gacha Life foi uma hashtag que foi subida após o lançamento do Gacha Club, já que as pessoas acreditavam que o Gacha Club era muito difícil de usar, então subiram essa hashtag. Pelo que eu sei e pesquisei, parece que durou muito pouco no ar. 31 de dezembro foi uma data onde supostamente vários vídeos de gacha receberiam hate por todas as partes no ano de 2021, causando certo medo entre alguns da comunidade gacha, que tinham medo do suposto hate que poderia chegar. Mas, alguns gachatubers esclareceram toda a confusão e asseguraram ao público que todo aquele escândalo era falso, deixando esse assunto esquecido rapidamente. E enquanto eu pesquisava sobre esse assunto, parece que a imagem do 31 de dezembro se tornou Lost Media, sendo os únicos lugares a qual encontrei a imagem, foram justamente canais de gacha, onde comentavam sobre o assunto, e a imagem quando tentei pesquisar não aparecia nos resultados de imagens. Quem tiver qualquer tipo de download dessa imagem ou algum lugar para baixar, deixem nos comentários. Como gacha pode ser por parte um jogo de vestir, às vezes, é comum um personagem sair um pouco parecido com outro que você viu por aí. Mas, algumas vezes, parece que os criadores de gacha fazem isso de propósito, já que se você participa ou já viu uma boa quantidade desses vídeos, vai perceber um certo padrão em estilos de cabelo e roupas. Parece que esse tipo de personagem chama mais a atenção do público nas histórias criadas, já que esses designs são mais utilizados em histórias modinhas. Ô Wanda, por que Dá se escreve com D? Me responde essa aí. Outra coisa que infelizmente costuma ser bastante comum na comunidade é a fetichização de personagens LGBT na maioria dos vídeos. Trazendo um estereótipo nos primeiros anos que a comunidade explodiu, como o Uvu Cat, que é um estereótipo que os gays são sempre submissos, usam rosa e outras características que o tornam mais femininos, e deixando entre aspas, mais claro que são gays. Sendo que isso não é e nunca foi necessário para identificar se alguém é gay ou não, sendo um estereótipo bastante ruim de passar em histórias de gacha onde o público em sua maioria são crianças, que ainda estão aprendendo sobre várias coisas, e como consequência, acham que uma coisa é de um jeito porque viram nessas histórias, sendo que é completamente o contrário. Às vezes me pergunto, por que me coloco nesse tipo de situação? Gacha It é um estilo de vídeo nojento presente na comunidade gacha, onde retrata conteúdo inadequado numa comunidade onde a maioria delas é composta por crianças. Se você acha que o mais assustador é que crianças estão e podem encontrar esse conteúdo para assistir, algumas delas são quem criam esse tipo de conteúdo. Não preciso dizer que se vocês encontrarem esse tipo de conteúdo, denunciem. Não podemos deixar que esse tipo de conteúdo continue se propagando desse jeito.
Houve uma reportagem que ocorreu aqui no Brasil, onde alertavam os pais sobre os perigos de certos aplicativos, e Gacha Life foi citado como um exemplo desses aplicativos, que parecem inocentes, mas que se explorados mais a fundo, pode ser encontrado um lado mais sombrio. Na reportagem, uma senhora acabou encontrando sua sobrinha de apenas 9 anos, fazendo histórias inadequadas no aplicativo Gacha Life. Essa reportagem me lembrou bastante as épocas que outras coisas também eram bastante julgadas de forma similar, como Yu-Gi-Oh sendo famoso entre aspas, baralho do diabo. Só que infelizmente, nessa reportagem, eles tinham um ponto de dar um alerta para os pais, já que como vimos um tempo atrás, realmente pode acontecer da criança encontrar e ser influenciada por esse tipo de conteúdo. Leme 77 foi um enigma que acabou ficando popular o suficiente a ponto de sair da comunidade gacha, e youtubers fora do nicho fazerem vídeos sobre o assunto. Uma das pessoas que marcou esse enigma foi o gachatuber Nathan Gacha, que fez vídeo antes mesmo do enigma começar de verdade. Ele fez 2 vídeos na época e um vídeo sobre o que aconteceu com o enigma anos depois que tudo esfriou, já que um tempo depois que o enigma estava no ar, Leme 77 sumiu, tirando do ar todos os vídeos sobre o enigma, e as únicas formas de ver esses vídeos, prints e outras informações, são em canais como o do Nathan Gacha, ou de outros gachatubers que fizeram vídeos sobre o assunto, enquanto tudo ainda era novo, e ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Recomendo você assistir os vídeos do Nathan Gacha caso queira saber de mais informações e ouvir desfecho dessa história. O que o Nathan Gacha teve que passar não foi brincadeira, um efeito manada que foi causado à base de rumores e mentiras. Anastores é um canal de gacha bastante popular, a qual em sua grande maioria, faz vídeos de dublagem. Anos atrás, ela se envolveu em uma treta com um youtuber chamado Breno, que fez uma crítica ao conteúdo dela, que realmente era bem duvidoso, pelo menos em questão das thumbnails. A treta ficou tão grande que o Breno levou um strike. Um amigo dele também acabou entrando no meio quando não tinha feito nada além de fazer apenas uma brincadeira sobre o conteúdo da Ana, e o Breno também recebeu comentários desnecessários em coisas que nem eram para ser levadas a sério. Irei deixar os vídeos sobre o assunto na descrição. Observando o canal da Anastores hoje, parece que não muita coisa mudou. Tem algumas thumbs que chamam a atenção aqui e ali, mas nada tão explícito quanto os vídeos que o Breno citou no vídeo dele. Gacha Disney foi uma gachatuber que se envolveu em polêmica, pois utilizava de gore e thumbnails apelativas para chamar a atenção do público, que em sua maioria é infantil. Porém, o conteúdo de Gacha Disney não era de nenhuma forma infantil pelas thumbnails que fazia. Ela também supostamente apoiava o chip de 2 personagens do filme Turning Red, que um deles era maior de idade, com a protagonista do filme que tem 13 anos. Ela tentou se justificar em um vídeo deletado, que um dos personagens, na verdade tinha entre 13 a 16 anos, e não mais de 20, como todos estavam dizendo. Só que o público não comprou essas desculpas e todas as outras que Gacha Disney estava tentando fazer para defender seu conteúdo apelativo.
Todos pensavam que esse era o fim, mas Gacha Disney desapareceu com seu canal, e logo tentou voltar com outro chamado Exalce, que foi deletado logo depois. Pesquisando mais sobre esse vídeo, acabei descobrindo o terceiro canal de Gacha Disney, que se chama Scary, e olhando as thumbnails, realmente são bem similares. Não deem hate ao canal. Olhando as thumbnails mais de perto, parece que Gacha Disney aprendeu sua lição, fazendo thumbnails mais aceitáveis sobre assuntos que estão em alta, como a série Luva Boss. Senhorita Mizuki é um canal de uma popular gachatuber com quase 800 mil inscritos, que se meteu em polêmicas por seu conteúdo questionável, sendo um deles vídeos de 24 horas, com temas bastante apelativos, que já mostrei no vídeo passado, que são as trends de 24 horas. E que com todo carinho, peço que vocês vão lá assistir e dar uma força se não foram ainda. Além do conteúdo questionável de 24 horas e outros, também teve um vídeo onde ela criticava as pessoas que não gostavam dos seus chips yaoi, sendo alguns deles bastante questionáveis a bizarros, incluindo até mesmo pessoas reais sendo shippadas, como os youtubers Saiko e Icaro, que já sofreram com isso das pessoas shipparem eles, tanto que a namorada do Saiko acabou sendo chegada por um chip que nem existia. E se você ousasse discordar da Mizuki, segundo as palavras dela no final do tal vídeo, além de mandar você se lascar, você ainda é chamado de homofóbico por não gostar de tais chips. Ponto final. Atualmente o canal da Mizuki funciona normalmente, e mais uma vez, devo lembrar para não mandar hate ao canal, já que é uma antiga polêmica. Esse foi um vídeo de um canal de Storytime que eram bastante populares antes. Esse vídeo contava a história de uma garota que se viciou tanto no jogo Gacha Life, que começou a até mesmo se vestir como um dos personagens do jogo. O vídeo havia sido reagido por gachatubers e outros. O vídeo foi bastante zoado pela história ridícula, e o vídeo original parece ter virado Lost Media, já que o link onde supostamente deveria estar, não está mais disponível. Decidi colocar os dois juntos, porque se tratam de comunidades pertencentes ao Reddit. r/GachaLifeCringe é literalmente tudo de ruim da comunidade gacha em um subreddit só. Não existem posts que exatamente se salvam nesse subreddit. Mas em um resumo, é a comunidade nos olhos de uma pessoa que realmente odeia gacha e só vê tudo de ruim, mas nesse caso, ele está certo, e esse subreddit só mostra tudo de ruim da comunidade. Enquanto r/Wasted Gacha Talent é um subreddit bem similar ao Gacha Life Cringe, só que a diferença são que as pessoas que fazem esse conteúdo questionável, em sua maioria, sabem editar e desenhar, desperdiçando seu talento para fazer conteúdo questionável e impróprio para os jogos de gacha, que tem um público infantil em sua maioria. Se forem visitar esses subreddits, recomendo cautela, já que há conteúdo questionável, mesmo que censurados por usuários do Reddit que fazem as postagens. Então, escolham o seu veneno, senhoras e senhores, tomem cuidado no que vão escolher. Isso foi um estilo de vídeo onde Gacha Hits matavam e torturavam Lune pela censura de cores no Gacha Clan. É um estilo de vídeo bem difícil de achar atualmente, e que passa um sentimento de vergonha alheia e comédia, oposto do que o tom sério entre aspas, ameaçador, que os Gacha Hits queriam passar. Mesmo alguns deles sendo piadas. Esse foi um estilo de vídeo popularizado pela comunidade de animação e animation meme. Mesmo não sendo popular na comunidade gacha, consistia em garotas, e em raros casos, garotos, se obcecarem tanto com um personagem que se consideram namorados ou namoradas desses personagens, que em sua maioria são fictícios, não querendo que outras pessoas digam que são namorados ou namoradas desses personagens.
Só que, nesse caso, a pessoa que alguns desses usuários de gacha estavam se shippando era com o criador dos jogos de gacha, Lune, que para aqueles que não sabem, atualmente tem 31 anos de idade e é uma pessoa real. Mesmo que esses vídeos tivessem saído anos atrás, ou sejam em sua maioria, piadas, ainda não deixa de ser esquisito se shippar com um cara de 31 anos de idade. Traduzido do inglês, A Canibal da Aula de Culinária foi um mini-filme de gacha que se perdeu com o tempo e supostamente pelo YouTube perceber que aquele conteúdo não era apropriado para a plataforma. Originalmente foi postado pela usuário Avsi, em 28 de maio de 2019. O mini-filme contava a história de uma garota chamada Alice, que após perceber que sua amiga Julie atraiu ficando com as pessoas que faziam bullying com ela. E como uma vingança, ela começou a paquerar o garoto que Julia gostava, e desde aquele dia, a vida de Alice se torna um inferno, sofrendo bullying extremo como cortarem seu cabelo e a machucarem, pessoas aleatórias a odiarem, e o garoto que ela considerava amigo a abandonou. Então em uma das aulas de culinária, ela perde todo o controle e mata todos que a machucaram, e a Julie que uma vez a considerou amiga também estava no meio, comendo parte de seus corpos enquanto ela os mata um por um. E no final, ela oferece uma torta com o resto dos alunos que ela matou a um dos professores que Alice tinha um crush, também o matando quando ele fala sobre as ações de Alice, que após o matar, percebe o que fez e se suicida. Escutando tudo isso que te contei, você deve estar se perguntando como diabos algo desse tipo está presente na comunidade gacha, e como isso ficou no ar por mais de um ano. E eu te respondo que não faço a mínima ideia. Esse mini-filme de gacha supostamente foi encontrado pelo usuário Shadowbreaker, que já tinha prometido trazer o vídeo original antes, mas demorou um tempo para postar. E segundo o único comentário, parece que sim, o vídeo é original. E se forem assistir, por favor, me escutem primeiro. Esse vídeo tem várias luzes piscantes, e se você for sensível, por favor não assista ou simplesmente baixe a velocidade do vídeo. O vídeo original assim como o repost não tem aviso sobre isso, além de outros assuntos sensíveis que estão sendo avisados na tela agora mesmo. Assistam com cautela. Eu juro pra vocês que havia alguma coisa sobre esse assunto, mas, ao pesquisar sobre recentemente, não consegui encontrar mais nada, então vou resumir o que eu lembro. Esse foi um canal que parecia ter tido um tipo de rixa com as pessoas que faziam vídeos de gacha, possivelmente de react, que deve ter causado polêmica por roubo de conteúdo. Infelizmente é tudo que sei ou lembro sobre esse assunto. Aqui usei a palavra supostamente, mas, sim, Lune teve mais de um exposed, sendo um deles sobre roubo e plágio de personagens. Alguns realmente parecem um plágio descarado, enquanto outros parecem ser apenas referências de outros personagens e até mesmo os nomes deles estão presentes no suposto roubo. Algumas coisas já são mais questionáveis, como a maneira que Lune desenhava os personagens, como um de seus personagens era uma sucubus, tendo 15 anos de idade, algumas tags inapropriadas para estar em um jogo infantil, como um dos personagens presentes fazia aniversário no dia 11 de setembro, e o anime preferido desse personagem era um bastante nojento e conhecido pelas razões erradas. Atualmente parece que Lune consertou grande parte dessas coisas, mas ainda assim, não deixa ser bastante questionável que ele tenha adicionado essas coisas para começo de conversa. Serei breve nesse tópico, já que é bastante autoexplicativo.
Há bastante conteúdo fetichista em gacha, sendo um exemplo deles, fetiches em fezes e urina, que são os mais feitos nessa comunidade, incluindo outros exemplos como Vore. Também serei breve nesse assunto, já que também é bastante autoexplicativo. Infelizmente, não é de hoje que a comunidade gacha romantiza bastante alguns assuntos que não eram para ser romantizados, tais como sequestro e relacionamentos abusivos, que têm um final feliz em sua maioria, trazendo exemplos ruins para crianças que possam estar vendo esse tipo de vídeo. Ok, como falar desse cara sem vomitar até o que eu comi ontem? Jordi era um gachatuber que ganhou fama por motivos mais que errados, já que fazia vídeos sobre relações entre familiares, situações criminosas, e até mesmo gerontofilia, que se você não sabe o que é isso, sinto muito por ter que passar na tela o que é isso especificamente. Se você quer ver mais sobre esse assunto, deixo na tela vídeos de pessoas que falaram sobre ele, porque acho que tudo isso sobre o Jordi é passar algum limite do YouTube, além de também passar limites da minha sanidade, é claro. Sendo breve com esse assunto, basicamente são coisas de gacha feitas pelo TikTok. Como exemplo vindo direto do título, algumas vezes acontecem colaborações entre outros criadores, mas também existem pessoas procurando pares para seus personagens, criando um tipo de RP nas colaborações do TikTok, podendo ser às vezes conteúdo impróprio para o público. Saimon X foi um youtuber antes popular quando o assunto era gacha. Ele falava sobre algumas polêmicas e sobre outras coisas que estavam acontecendo na comunidade gacha, dentre outros assuntos do momento. Só que Saimon simplesmente parou de postar vídeos depois de um tempo, e por consequência, algumas pessoas o deixaram de assistir, me incluindo, já que eu via os vídeos deles. Depois, eu acabei descobrindo que ele havia perdido acesso ao canal, mas, infelizmente aquele não foi um dos únicos motivos que fez aquele canal cair. O youtuber Cypher expôs Saimon como um aliciador de menores, sendo uma das vítimas dele, um dos amigos de Cypher. Isso me deixou bastante triste como uma pessoa que assistia a ele, e para aqueles que também não sabiam da situação e apenas deixaram para lá, aqui está a conclusão. Gina Te Observa é um vídeo de estilo terror, onde um usuário conta sobre sua descoberta de um glitch envolvendo a personagem Gina, mostrando passo a passo como ativar tal glitch, e mostrando as coisas estranhas que acontecem no seu jogo após completar todos os passos. Honestamente, essa história me fez sorrir em nostalgia, pois, como cresci com conteúdo de terror nos anos 2010, me lembrou bastante essas lendas que você via em certos jogos na época. Eu disse ado, minha perna desgraçada. Nos vídeos principais, falei sobre o mod gacha Nox Nebula, e agora, irei falar sobre os mods de gacha em geral. Essas modificações são feitas pela comunidade gacha, que antes substituíam itens para colocar outros que poderiam chamar mais a atenção para o público na criação de personagens. Hoje, alguns mods chegaram a ser tão avançados que adicionam itens sem tomar o lugar de outros que já tinham no jogo base. Alguns jogadores preferem até mesmo jogar e usar as modificações do que o jogo original.
Infelizmente, também houve casos de pessoas que tentaram fazer essas modificações para ajudarem pessoas questionáveis a criar conteúdo impróprio. Resumindo esse tópico, basicamente o youtuber Luciano Eduardo havia feito um vídeo reagindo a alguns conteúdos de gacha, e acabou encontrando um vídeo de uma gachatuber chamada Yuni Uzumaki, onde o vídeo que o Luciano reagiu tinha assuntos pesados para ser transmitido para o público-alvo de gacha. Mas, Yuni não gostou nem um pouco de ter seu conteúdo exposto daquela forma, e acabou dando um strike no canal do Luciano. Eu irei deixar um resumo do próprio Luciano Eduardo sobre essa história na descrição do vídeo, e peço por favor não deixar hate no canal da Yuni, já que essa briga aconteceu faz um tempo, e não queremos recomeçar isso tudo de novo para o Luciano, já que ambos se resolveram. Esse tópico se refere a canais que basicamente fazem dublagens de histórias de gacha. Uma grande parte deles pedem permissão para outros criadores para dublarem histórias que queiram colocar em seus canais, conseguindo uma boa quantidade de visualizações por vídeo, dependendo da história dublada. Lógica de gacha é tanto uma piada, quanto uma justificativa utilizada na gringa para se referir e explicar algumas coisas impossíveis que acontecem nas histórias de gacha. Como por exemplo, um personagem de gacha bater palmas e trocar de roupa, personagem teleportarem ou aparecerem do nada em uma cena, dentre outros. Essa foi uma polêmica envolvendo a criadora Gacha Omnia. A briga supostamente aconteceu por alguns membros da staff do antigo servidor do Discord da gachatuber pedirem para a Omnia promover um server no Discord, e para isso, ela precisava fazer o vídeo, que nunca havia sido terminado. Omnia acabou explodindo após tantos pedidos para apressarem a fazer o vídeo, que resultou em uma briga, em que ela acabou sendo banida do próprio server do Discord. Após esse acontecimento, algumas outras acusações surgiram contra a Omnia, sendo ela dizendo que uma arte recolorida vinda de outro lugar era dela, como o pedido de desculpas dela ter sido supostamente feito pelo ChatGPT. Mas após um tempo, a youtuber Flotalendin, que fez um vídeo quando tudo estava acontecendo, atualizou o caso da Omnia, trazendo o lado dela da história. Omnia mostrou provas como ela nunca roubou a tal arte que a acusaram de roubar, e que como a acusação do ChatGPT havia sido possivelmente forjada para a deixar parecendo pior do que já estava. Atualmente Omnia parece ter aprendido com seus erros, e continua trabalhando com seu conteúdo, a qual eu admiro bastante pelo seu talento em edição e animação, mesmo que demorem um tempo para saírem. Gacha Party foi um jogo cancelado de gacha que supostamente estava sendo trabalhado por Lune em 2019, antes mesmo do Gacha Club. Lune parece ter parado o desenvolvimento do jogo do nada, possivelmente desistindo do projeto. O jogo parecia que iria ter um foco em personagens olhando para frente, o que é algo bastante desejável para animadores e criadores de conteúdo em gacha, que precisam desenhar ou animar, se quiserem seu personagem olhando para frente ou de costas. Mesmo sendo triste que esse jogo não tenha sido lançado, acho que é melhor assim, porque o quanto de conteúdo inadequado teria misturando esse jogo com outros existentes como o Gacha Club, não seria brincadeira.